Você já viu o poder do corpo de uma mulher quando ele é animado de dentro pra fora? Você já reparou aquela mulher que ela tem várias coisas fora do padrão cultural, mas que ela tem aquela luz, aquele brilho, aquele magnetismo que dá um gostoso de ficar olhando? Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Vamos para a segunda parte do Corpo Jubiloso, capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nesse capítulo, eu queria começar, falando algo que a Clarissa coloca aqui na página 238. Você já viu o poder do corpo de uma mulher quando ele é animado de dentro para fora? Você já reparou aquela mulher que ela tem várias coisas fora do padrão cultural, mas que ela tem aquela luz, aquele brilho, aquele magnetismo que dá um gostoso de ficar olhando? Eu tenho mulheres e homens na minha vida que falam, cara, dessa pessoa emana algo que tu não consegue mensurar, porque não é estético, não é algo que vem de dentro, parece vivo, parece confiante, parece a expressão pura de quem se é. Sim. E automaticamente, quando você se torna a si mesmo, você se torna atraente, tanto para o bem quanto para o mal, Olhares julgadores, sim, mas atraem olhares de admiração e de amor tão genuíno, Porque daí independe da casquinha. E aqui tá um grande paradoxo. A gente tenta tanto atingir certos moldes para ser amado e gerar conexão, quando parece que é quando eu reconheço e manifesto o que eu tenho de singular, de imperfeito, que de fato eu consigo me fazer ser visto e me conectar com as pessoas. E agora, enquanto eu tô falando isso, eu tô imaginando uma caneca de cerâmica e uma caneca comprada. A caneca de cerâmica, dessas que são feitas nas aulas de cerâmica, elas têm várias imperfeições, nenhuma é igual à outra. E não tem quem receba um chá numa caneca de cerâmica e não fala, que lindo! E é a beleza do manual, do singular, do feito à mão, que toca algo no profundo, que toca a alma. Claro que tem canecas lindas que eu posso comprar na M. Martin, são lindas, mas o pessoal, o particular, o singular de cada objeto e de cada ser, ele comunica no profundo. E a gente gosta. E é como se a gente procurasse ser a melhor capinha de celular para conectar com um carregador que me enche a bateria. Mas ninguém de fato se conecta com uma capinha. Sim. É só quando eu me dispo, eu tiro a capinha e que eu me boto ali nua, que de fato eu posso gerar uma conexão. E eu tava pensando aqui também, dessa coisa do fazer à mão, do único, do singular. Já faz alguns anos que eu tenho o hábito de fazer alguns presentes pros meus amigos, de fazer os cartões. De Natal! E o feedback que eu recebo, é só um cartão, entre aspas, Mas a emoção que eu vejo nos olhos, o feedback que eu recebo, porque sou eu ali. E eu fiquei pensando, imagina se eu fizer isso comigo mesma, se eu me fizer presente. Se tu se fizer um cartão feito à mão. Exato. E se colocar como um presente pra vida. Porque eu não sei pintar. Tipo assim, muitas vezes na aquarela, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô indo lá fazer. Muitas vezes num cartão de Natal que eu fiz lá, uma época que eu fiz umas árvores, as árvores saíam uma de cada jeito, tipo, umas ficavam... Mas não era isso que importava, sabe? Não era. Os cartões são cada um de um jeitinho, com os seus defeitos. E com o corpo, como é foda de fazer isso. E se a gente reconhece a beleza do singular, o poder do poder que vem de dentro, se a gente já consegue, por exemplo, tu no cabelo, como tu disse no episódio anterior, num objeto, reconhecer isso, porque mesmo assim é tão difícil se libertar. Se a gente sabe, se a gente quer, por que é tão difícil? E quando eu
faço essa pergunta em voz alta, me vem porque dá muito medo de perder as pessoas. Dá muito medo de ser rejeitado, de ser criticado. E paradoxalmente, na busca por ideais, a gente também é criticado. A gente já tá sendo criticado. E a gente se rejeita e se critica para talvez ser aceito por fora. Mas eu acho que no decorrer desse processo, na prática, assim, de um processo de autoapropriação de si, o difícil é o medo. E até uma pergunta que a Thaís colocou no Instagram, que é uma amiga muito querida, não é a Thaís, minha irmã. Ela falou como suportar a culpa de me tornar quem eu sou. E eu acho que aí a gente precisa entender que a culpa não significa algo errado. A gente associa a culpa a mal, a erro. A culpa significa apenas que eu tô dando um passo num sentido oposto à manada. A culpa é um sensor de individuação. Aqui tem a Tayane e não mais o grupo. Então a culpa não tem como não ser sentida porque ela é o sensor corporal do processo de individuação. Sim. Eu acho que a pergunta é como suportar a culpa. Sim. E quando a gente sente essa culpa, a gente, por ser, né? Por estar se tornando quem se é, por estar tocando um belo de um foda-se pro que esperam que meu corpo seja ou sinta, a gente nada mais tá fazendo do que entregar pro outro que é do outro. E aí a gente se sente egoísta, né? Então, quando você entrega pra cultura, né? Pra expressões externas lá fora, tipo, querido, isso é você que tá querendo, eu não vou atender essas expectativas, né? Essa culpa, ela diz respeito a você tá entregando pro outro que é do outro, algo que você sempre guardou e, meu Deus, levou tão a sério essas exigências que quando a gente entrega de volta, a gente sente essa culpa mesmo. Mas é um processo de suportar essa culpa, como a Thay falou. De suportar, não se sentir responsável por atender a demanda do outro. Mas sabe que agora eu fiquei pensando que o mais difícil é suportar a culpa de não entregar para nós mesmas o ideal. O buraco é eu mais acho que essa que aprisiona, né? Essa que aprisiona. O quanto eu consigo suportar não ser quem eu acreditei que precisava ser como condição para existir. Sim. É olhar para o nosso mundo interno constantemente. Gente, estamos juntas nessa. É só isso que eu digo. Eu consigo, né? Eu vivenciei um gostinho disso com o meu cabelo, mas tem tantas outras coisas. E a Clarissa coloca aqui, né, que subjacente a tudo isso, né, está a fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiam desde o início dos tempos. E essa experiência espiritual, ela passa, sim, por esse sentido, né, de senso comum, de experiência espiritual, mas é num sentido também, né, de uma fome de conexão consigo mesma. E ela coloca aqui um exemplo da La Mariposa, né? Que muitos viajantes passam por montanhas e fazem uma jornada para ir ver essa La Mariposa dançar. Que é um evento turístico. É um só evento pra quem não leu turístico. entender. Isso. É um evento turístico onde as pessoas fazem essa saga toda pra ver a La Mariposa. A La Mariposa dançar. E aí elas esperam, né, por horas no calor do deserto pra poder ver, porque dizem que é uma experiência espiritual, né, muito forte. E o que me chamou muita atenção é os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Cá entre nós, o nome La Mariposa, pra nossa sociedade, parece que vai sair uma odalisca, né? Esguia e pirofágica. E eles vêm com todo tipo de expectativa, mas nem todos conseguirão ver. E o que significa esse nem todos conseguirão ver? É isso, vou dar o exemplo que eu já dei agora um pouquinho antes pra falar do meu processo. Eu consegui ver quando eu vivenciei, ver com o meu corpo inteiro e com a minha alma, quando eu vivenciei o processo de transição capilar, e hoje eu sinto como, né, uma agressão contra mim mesma. Não tenho vontade, né? Não me privo. Se algum dia eu tiver vontade, eu vou alisar o cabelo, né? Vou fazer uma escova. Mas eu não tenho vontade, porque não faz sentido pro meu corpo hoje. Com o meu cabelo eu consegui ver. Mas com muitos outros aspectos, eu ainda não consigo ver essa experiência, né, da La Mariposa. Ver com os olhos da alma que sente no corpo. E aí a La Mariposa, quando ela chega pra se apresentar, ela tá num corpo gordo, de pernas finas,
um corpo velho, mas ela é a própria, a Clarissa coloca aqui, ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte. A velhice, a borboleta, o feminino. Ela é a própria representação de Deus Pai, que também é Deus Mãe, Deusa Mãe. Ela é a própria representação desse arquétipo do self, né? Só que a gente ainda tá nesse processo de ter vislumbres. Nem sempre a gente vai conseguir ver. E a jornada é exatamente essa. É ir se trabalhando para que cada vez mais a gente possa ver com os olhos do corpo e da alma juntos, um unido ao outro, um sincrônico ao outro, né? Então, assim, é um processo, gente. E muitas vezes nós vamos ser os turistas que vão lá e vão conseguir ver e sentir a tremenda presença, né? Da loba naquele corpo. E vai ser uma experiência transformadora. Mas muitas vezes, em muitos momentos, nós vamos ser os turistas que não conseguem ver. Que só vão ver um corpo dançando. Tipo, nossa... E falar que até a coreografia tá legal, mas poderiam ter colocado uma moça de 20 anos ali. Porque da mesma forma que tem a obsessão pela magreza, né? Existe a obsessão agora pela juventude. A gente não reconhece mais o valor de cada fase da vida. As crianças já usam batom e as idosas continuam usando com a cara esticada. Então é como se a gente também criasse um modelo não só de como o corpo deve ser, mas de uma fase da vida em que a gente precisasse ficar fixado. Que agora tu tem que parecer entre 20 e 35 anos. Sim, e eu acho legal falar um pouquinho sobre a função do corpo. A Clarissa coloca aqui, né? O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então, ele é um seio bom. Mas eu acho importante antes fazer um recorte histórico de por que é tão difícil para a mulher ver a função do corpo. Porque antes, quando nós éramos nômades, os homens e as mulheres tinham papéis de igual relevância, né, orbitando pelos campos, né? Quando eles iam chegando num lugar novo, uns coletavam, outros faziam a fogueira, outros cuidavam dos pertences, mas todas as posições tinham igual valor. E no momento em que a gente precisou, que a gente escolheu, né, cultivar a terra e que nós começamos a criar as primeiras civilizações, a gente precisava, né, as civilizações elas precisavam de alguém que trabalhasse na terra. Então imaginem vários Joões, Augustos, Lauras e Silvanas, como que eles iam definir se todo mundo poderia, as terras não eram de ninguém ainda, se todo mundo pode ter uma terra, como que eu vou convencer você a ser funcionário da minha? Porque uma pessoa sozinha com alqueire não fazia nada, ela precisava de mão de obra, mas como não tinha ainda estrutura social, como que eu vou convencer a Camila a ficar comigo e ela trabalhar na minha? Então aí que criou-se a primeira cisão entre o masculino e o feminino, porque João não poderia convencer Luís a ser seu funcionário, ambos tinham 20 anos e força física, mas se eu convenço Maria de que ela é inferior a mim, se ela compra a ideia de que ela é inferior a mim, eu posso usar o corpo dela como um forno de fazer mão de obra. E foi aí que teve toda uma revolução religiosa de valores que foi sendo incrustada nas civilizações e nas mulheres para que elas de fato acreditassem que elas são inferiores ao masculino e que o maior mérito da vida seria ter um cara que te escolhesse para ser propriedade dele, para que você pudesse gerar os filhos para ele e esses filhos iriam cuidar da terra. Então, nesse momento em que a gente deixou de ser nômade, ali uma mulher já precisou ter a sua psique desconectada do seu corpo. Primeiro, para se reconhecer como inferior ao polo masculino e segundo, para fazer do seu corpo a função de gerar filhos. Então, ali o útero já não era mais um órgão de poder, ela não podia mais usar as mãos para botar uma semente na terra. Ali, o bonito era você ser bem fértil, ter ancas bem abertas e gerar maior quantidade de filho
que tu pudesse em uma década. Aquilo era a beleza daquele momento. E de lá até hoje, a necessidade da sociedade mudou. Sim. Não se precisa mais de filhos. Então, o bonito também é uma mulher com as ancas bem pequenininhas agora, que não vai ser uma parideira. Tem pouca comida. Então, vamos botar o corpo magro aí, como beleza. Então, ao longo dos séculos, vai mudando a necessidade social, vai mudando o corpo ideal, o comportamento ideal. E cada vez mais a gente vai ficando separada do corpo e vendo a função que o meu corpo tem pra sociedade, né? Pra cultura. E não a função que o meu corpo tem pra me realizar. E eu acho legal olhar para isso que ela fala, né? Que o corpo, ele tem a função, né? O seio tem a função de sentir e amamentar. E sentir, gente, prazer. Sim. O quanto o nosso corpo, ele é privado disso, a gente não é permitida sentir prazer. O quanto o corpo, ele é um tabu absurdo, né? Enquanto tudo isso que a gente já falou no episódio anterior, né? Enquanto nosso tapete mágico que nos leva para tantas experiências e tantos lugares de sentir. Para vocês terem uma noção, né? Reich, que é o pai da psicologia corporal, ele foi preso e toda a sua obra foi queimada. Eu ia falar exatamente do Reich, porque o Reich, ele defendia que todo o nosso corpo, ele é erógeno. Então, eu posso ter orgasmos ao tocar minha mão, ao tocar meu rosto, mas a gente é tão castrado no desenvolvimento da nossa libido ao longo da vida, que em vez de a gente conseguir fazer com que a libido vá para todo o corpo e para toda a psique, ela fica presa apenas ao genital. Então a gente confunde o orgasmo, a zona erógena, apenas com uma vagina, o pênis, o ânus, quando na verdade um corpo saudável, ele é um todo de prazer. Sim. E eu acho que é muito importante a gente olhar também para como é que a gente está sentindo esse prazer, né? O quanto a gente tá usando o erotismo, as relações sexuais, primeiro, só na região genital ali e não tá explorando outras partes do corpo, mas o quanto a gente tá escravizando o nosso corpo só para sentir orgasmo, enquanto a experiência de você sentir êxtase através do corpo inteiro, de você tocar o seu minguinho da mão, é quase como uma experiência espiritual, transcendente, que te leva para esse outro lugar como um tapete mágico, igual a Clarissa coloca aqui, de você ter essa experiência de conexão com algo maior através desse êxtase no corpo, né? No toque, no sopro, na delicadeza, um pouco mais de força. Como é que é pra mim ter essa experiência transcendente através do corpo? Mas talvez, se você tá ouvindo agora esse podcast e tu for experimentar, passar uma pena no teu braço, olhar para uma paisagem bonita, tomar um café, talvez tu seja hoje incapaz, mesmo fazendo isso, de sentir o prazer. Porque às vezes a gente já tá tão desconectado e já tá com tantas couraças que a gente de fato perdeu a capacidade de sentir. Então é importante, se tu tá ouvindo e for fazer essa experimentação, observar se tu consegue hoje sentir algo ou não. Porque eu não conseguia. Quando eu comecei a estudar sobre conexão com o corpo, eu me obrigava a ir para uma paisagem bonita e olhar. Eu pegava um óleo de gergelim prensado e passava no meu corpo. E eu não conseguia. E aí eu me sentia ainda mais insuficiente, incapaz, porque eu não conseguia sentir o prazer. E eu não tinha nem no genital. Mesmo no genital era pouco prazer. O único prazer que eu sentia era oral. Para mim, o grande prazer estava no prazer gustativo. Foi uma região minha que eu não castrei na minha criação de sentir prazer. Então, quando eu comia, eu conseguia ter esse orgasmo. Eu conseguia chegar nesse êxtase. Só que aí a gente se torna escravo de tudo aquilo que satisfaz o desejo do nosso gozo. Então, como a gente vai também expandindo aos poucos o nosso erotismo, a nossa capacidade de se relacionar com o prazer, para que hoje sim, você olhe para uma paisagem bonita, uma teia de aranha e algo te toca profundamente. Mas é uma construção. Sim. É uma construção e que leva tempo muitas vezes, sabe? Eu acho que a gente, como a gente falou no outro episódio, já citou, tem que honrar
o nosso próprio processo, né? E só pra... Eu acho que a gente podia, Thay, fechar aqui com essa última citação que a gente separou. E aí a gente vai pras perguntas. O que você acha? Eu acho ótimo. Né? Então, aqui no último, na página 244, a Thay até comentou dessa citação e eu concordo plenamente, né? De citá-la aqui. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito específico, né? Não é a questão do tamanho, do formato, da idade. A questão está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma e com o mundo selvagem. Ele tem alegria, ele tem felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. E aqui, eu acho importante só colocar que tem muita gente com o corpo totalmente dentro do padrão, mas totalmente sem função. Tem mulheres que, em nome de ter aquele corpo, elas estão tensas, neuróticas, deprimidas, ansiosas, que param de menstruar, que param de ir ao banheiro sozinhas, que não conseguem mais ter relacionamentos porque isso não cabe na relação, né? Não consegue sair com alguém pra comer. Então, você sabe que o teu corpo é saudável quando ele é capaz de fazer tudo aquilo que um corpo pode fazer. Sim. E sabe uma coisa que eu tenho percebido, e eu já ouvi muitos relatos também, de candidíase por repetição, candidíase de repetição. O quanto você tá indo lá, escravizando o seu corpo mesmo. Sim. Né? E aí o teu corpo tá avisando. Mulheres, se vocês têm, né, candidíase de repetição, olhem pra isso. E pra olhar, pra não inferir nada, se pergunta, o que esse sintoma te impede de fazer? Aí você vai saber sobre o que ele tá falando. O que esse sintoma te obriga a fazer? Aí você descobre, porque o sintoma também é um grito do corpo. Ele vem te mostrar por uma parte tua que precisa de cura. E pra tu saber, não é almanaque de psicossomática, é o que esse sintoma me impede e me obriga a fazer. Aí tem uma chave. Sim. E talvez você não esteja conectada com o seu corpo para sentir todo esse prazer, mas você pode, por hora, sentir o sintoma e ver o que ele quer te dizer, e aos poucos você vai se conectando com o seu corpo para sentir esse êxtase aí, né? Que a Clarissa coloca, esse prazer, né? Essa experiência transcendental, que um dia chegaremos lá, né, Thay? De vivenciar cada vez mais e com mais frequência, que isso não seja algo, né, fragmentado de pequenas doses na nossa vida, mas que a gente consiga sentir cada vez mais intensamente e com mais frequência. Vamos para as perguntinhas? Vamos. Eu coloquei aqui no meu Instagram para as pessoas me contarem como é que tava a conexão delas com o corpo delas. Como é que elas estavam sentindo, né? Como é que tava. Olha, a Paula colocou: eu sinto que estou em uma luta com ele nos últimos 10 anos. Ele me mandando sinais que eu não conseguia decifrar. E olha, a Paula é uma paciente muito querida minha, né? E que posso dizer que nessa trajetória foi fundamental a gente olhar para os sintomas físicos dela. Além de olhar para os sonhos, para as sincronicidades, né? Mas olhar para esses sintomas físicos, gente. E ela tá se conectando, assim, de uma maneira tão bonita, sabe? Então, 10 anos aí sofrendo, né, com os sintomas, 10 anos o corpo ali, ó, mandando e falando, olha pra mim. E ele não desiste. Até porque o sintoma não é um castigo, né? O sintoma, da mesma forma que se eu não pago um boleto, vai vir com juro no mês seguinte, de repente meu nome vai estar no Serasa, nos boletos que o corpo tenta sinalizar diariamente, se eles não são ouvidos, considerados e pagos, existirão as cristalizações. Então a gente não deve nunca brigar com os sintomas. Sintomas é Hermes mensageiro, a gente tem que abrir as cartas que ele traz. Ler e seguir, porque eu acho que tem duas dificuldades. A primeira é reconhecer o sintoma como uma mensagem, e a segunda, obedecer a mensagem. Obedecer. Uma das palavras-chave, gente, né, no nosso processo interno, e que é muito difícil, né, é obediência. Obediência a algo que não é o ego, né? E o ego é algo tão pequenininho, né? Ele é uma rolha no mar de quem nós somos.
E a gente se acha foda para um caralho quando a gente tá, tipo, seguindo os desejos do ego. O ego é como se fosse o cérebro do Pink Cérebro, gente. O que ele sabe é muito pouco. Então, Sim. obedecer essas coisas que contrariariam o ego é de um poder. Sim, e esse obedecer não é uma obediência cega, tá, gente? É um obedecer com consciência. É um obedecer sabendo quem você tá obedecendo, né? Outra que a Andressa colocou, né? Estou me observando muito através dele e tentando dar os descansos que ele merece. Se observar através do corpo, gente. Se conectar com a nossa alma através do nosso corpo. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, a nossa alma, ela fala com a gente através das sincronicidades, da nossa intuição, dos sonhos, mas ela berra no nosso corpo. O que o teu corpo tá berrando para você hoje? Se pergunte. Eu tenho aqui, eu vou manter anônima a pessoa por pedido dela, mas algo muito interessante. O relato diz: eu me sacrifico para me moldar e sinto culpa porque eu deveria me aceitar e me amar como eu sou. E se eu não me moldo, eu sinto culpa porque não me amo. E eu acho que aqui tem uma questão muito importante, que é quando o autocuidado se torna uma ditadura, uma regra rígida. Nesse processo que eu começo a me permitir não me moldar a tudo que é dito, eu não posso me moldar a uma ideia de que agora eu tenho que ser livre e me frustrar quando eu não consigo me libertar. Porque aí eu vou estar só me condenando a mais culpa e mais frustração. E por que eu sinto culpa desses dois lados? O primeiro, o nosso instinto mais básico é pertencimento. A gente nasceu querendo pertencer, querendo ser amado. A gente quer pertencer. Então, quando eu não sigo as ordens do bando, eu sinto esse medo de perder o pertencimento. Agora, quando você também não segue as tuas ordens, aí eu acho que é uma questão de superego, que é a culpa de não estar seguindo o novo ideal que você tem do que agora é bom pra você. Por isso que esse processo ele tem que ser mais vivencial do que teórico. Sim. Onde tem culpa, a gente ainda não... Assim, quando a culpa é no sentido de fazer a gente se sentir uma pessoa ruim, a gente ainda não pegou o caminho, porque o caminho é se libertar de tudo que tem que ser. E eu acho que isso que você, né, diz sobre não ser tão teórico e ter que ser vivencial, gente, é isso que o corpo vem pra ensinar pra gente. É o sentir, porque a gente tá, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, nesses moldes de ciência positivista, né? Ciência exata, excesso de racionalidade. E o corpo, ele vem, né? Ele tem essa função de nos ensinar a sentir. Muitas vezes não vai fazer sentido racionalmente. Muitas vezes você não vai conseguir colocar em palavras. Eu nunca consigo colocar em palavras o que eu sinto escutando determinados tipos de música, porque eu sou muito ligada à música, né? E olha aí o meu tapete mágico, né? Do meu ouvido me levando, da minha audição, me levando a ter experiências de êxtase que eu não consigo colocar em palavras, né? Mas é só sentir. Gente, pra mim, eu tava até comentando com a minha irmã, assim, olha, se algum dia... Porque assim, só um parênteses, né? Eu não consigo colocar em palavras, mas eu sei que a Nicole sabe o que eu sinto. Ela sabe, ela só sabe. E aí eu tava comentando com ela, eu falei, nossa, se o céu for, né, tiver alguma coisa daqui dessa terra que eu consigo experimentar, com certeza é música instrumental, no meu céu. Porque é uma sensação de explosão, de ser tudo ao mesmo tempo, de ser sublime. Eu não consigo colocar em palavras o que eu sinto. Eu só sinto através do meu corpo. E o canal que chega é através da minha audição, mas eu sinto em cada poro do meu corpo essa experiência transcendental através da música, né? Então, assim, tentem não racionalizar tanto. Tentem sentir mais, né? Queimou o dedo na panela? Como é que é essa sensação? Para além do incômodo, como é que é essa sensação para além? Como é que o seu corpo funciona? Ele reagiu, ele tirou sua mão rápido dali. E agora, o que é que tá acontecendo com aquela pele que ficou sensível? O que teu corpo tá produzindo para te ajudar com aquilo? Como que é a experiência de sentir o inferno através do corpo?
né? Não só o céu. Sim. Sentir é uma revolução. Sim. Ainda mais considerando que há séculos tudo que vem a partir do corpo foi considerado como menos, como impuro, como errado. Então o corpo ele é visto como pecado. Os instintos dele como menos evoluídos. As pessoas que são mais evoluídas, elas são espirituais, elas são intelectuais, elas negam o corpo. Então libertar esse nosso lugar de sentir, libertar as sensações que elas possam correr, as emoções que elas possam correr livremente pelo corpo, é uma revolução. Exato. É mesmo. Nossa! E aqui tem outra constatação que eu gostaria de compartilhar também, é de uma paciente muito querida, que é: por que eu permito que as opiniões externas sejam mais importantes do que a minha quando eu estou falando de algo que é só meu, caso o corpo dela? Eu acho que essa é uma pergunta maravilhosa e que fala do quanto a gente, na verdade, a gente é costurado pela cultura e a gente é ensinado a entender o nosso valor a partir do valor que a gente parece ter para os outros. Então, quando a gente é criança, a gente sabe que tá fazendo algo certo ou errado pelas palmas, pelo ou pelos castigos colocados pelas autoridades. Então, a gente aprende a conduzir o nosso comportamento e a nossa manifestação na vida a partir do feedback fora. E seria parte, né, da elaboração do nosso narcisismo primário a gente aprender a diminuir a importância da validação externa, do eco que a gente produz no mundo e começar a se validar. O que eu penso sobre mim, o que pra mim está certo, mas a nossa cultura também não foi ensinada a fazer isso, né? Nós somos a geração Sua Majestade o Bebê, então a gente foi o centro do mundo em algum lugar, um centro do mundo, a gente se colocou como centro do mundo e mediu nossas ações pelo efeito que o nosso existir gerava no nosso micromundo. E hoje a gente ainda, muitas vezes, valida o que a gente fez de bom ou de mal pelo externo. E as redes sociais, elas funcionam nessa mesma lógica, né? O teu conteúdo é relevante ou não, não pelo que tu acha do teu conteúdo, Sim. não por quantos livros tu leu pra gravar aquele conteúdo, mas pela quantidade de curtir que tem. E agora se tu faz dancinhas. Então é toda uma estrutura que diz que o meu valor é dado por como ele ecoa fora, e a luta agora seria a gente começar a trabalhar a nossa autovalidação, que no Conto do Patinho Feio a gente trouxe um pouco isso, né? Como se validar, como reconhecer. E aí, essa minha paciente, eu diria pra você, é o que você tá fazendo. É percebendo pelo efeito que tem na tua vida, o que nutre e o que maltrata a tua alma. E eu tava só pensando aqui, como é que a gente vai falar pra elas? Quando é que a gente sabe que a gente tá fazendo pela gente e não por pressão externa? É uma pergunta? É uma pergunta que jogo para nós duas aqui, jogo pro universo nos inspirar neste momento para responder. Porque é muito difícil. Eu te digo isso porque eu coloquei silicone. E durante muito tempo, eu tentei me convencer que eu tava fazendo isso por mim. E não por pressão estética, não por pressão externa. E quando eu coloquei o silicone, que eu tava lá no pós-operatório, no quarto dia, assim, terceiro, quarto dia, que são dias bem críticos, assim, começou a me bater um desespero. Eu falei, gente, eu coloquei 2 bolas de plástico dentro do meu corpo. O que eu fiz? Né? Caramba. E hoje... Eu nunca tinha pensado assim. E hoje... Daí depois, né? Ok, nananã. E hoje eu penso que tá muito certo pra mim. Que se eu precisar fazer um retoque ou refazer, eu não vou colocar de novo, eu vou tirar a prótese e ficar sem. Uau! Eu acho que eu por muito tempo acreditei que muitas escolhas minhas eram minhas, porque eu gostava muito do efeito no externo das minhas escolhas. De como eu era vista e como eu me via. Eu gostava de como eu me via com as escolhas que eu fazia. Não físicas, né? Mas escolhas até de jornada de trabalho, de valor que o dinheiro tem ou não tem pra mim. Mas eu comecei a perceber que as escolhas que parecem minhas, mas ainda não são, no longo prazo me geram sintomas. Então elas
produzem um efeito de sincronicidade. Sabe como o carro, se vai para Matinhos um dia não dá nada, mas se mora em Matinhos enferruja? É assim as coisas que eu sinto, que eu acho que são minhas, porque eu fico faceira ali fazendo, mas que quando não são, elas geram esse efeito de corrosão em mim. Em algum momento, o meu corpo começa a fazer um nhé antes de eu fazer. E outras coisas eu vejo pelo quanto aquilo me rouba energia. Sim, pra mim é o principal sinal também. Porque quando eu faço algo que tá alinhado muito com a minha alma, independente do como os outros vão ver, no final daquilo eu tô bem carregada. Eu posso estar cansada fisicamente, mas eu tenho um calor dentro do peito, assim, uma sensação gostosa. E quando não é, quando a coisa pode ser até bem vista pelo mundo, mas não é pra mim, eu sinto uma contração no peito. Uma sensação um pouco de violação. Hoje, eu sinto assim. Pra mim também. Pra mim passa, né? É por isso que você falou também, sabe? Do quanto da minha energia tá sendo drenada por eu estar fazendo aquilo, né? O quanto me custa, o quanto me dói ter que fazer exercício. O quanto me doeu, muitas vezes, ter que fazer exercício porque eu precisava emagrecer, né? Mas hoje eu percebo muito mais que eu gosto de mexer o meu corpo. E às vezes não, hoje eu tô sentindo que eu vou fazer uma aula de balé fitness que eu vou ver no YouTube. Não, mas hoje eu vou fazer um treino mais pesado, assim, tipo, mais de cardio. Mas tem dias que eu só quero fazer um yoga. Sim, eu também sinto isso. E eu pergunto pro meu corpo, sabe? Eu já me relacionei muito com listas do que eu devo fazer. Sabe? Eu pegava uma profissional maravilhosa de cada área e daí eu ia seguindo o exercício, a alimentação, tudo, como alguém muito maravilhoso me ensinava. Sim. E hoje eu acordo e eu pergunto pro meu corpo, o que tu quer? E hoje foi engraçado que normalmente eu coloco, né? Eu gosto muito de caminhar. E aí hoje eu senti que eu queria caminhar e correr um pouco pelo bairro, assim. E aí fui. E aí coloquei lá no Nike Run lá, né? 50 minutos. Pra aí eu caminhava e correria à medida que eu sentisse que o meu corpo queria. Deu os 50 minutos, meu corpo queria mais ainda. E não era porque, não, eu quero queimar mais calorias, é porque meu corpo tava gostando daquilo. E aí, no fim das contas, eu acabei fazendo um passeio, né, pelo bairro. Corri, caminhei, até o meu corpo dar conta que foi 1h10. Gente, há tempos atrás, se eu pensasse que eu estaria fazendo exercício para emagrecer durante 1h10, seria a tortura das torturas das torturas, né? Mas foi um processo. Eu era bem sedentária. E em 2015, eu comecei a fazer exercícios por indicação médica, porque eu tenho vários problemas na coluna e na medula, inclusive. E eu teria que fazer exercício pro resto da minha vida pelo menos 4 vezes na semana. E hoje, 2021, eu consigo sentir o prazer e perguntar pro meu corpo o que ele quer. E isso não me drena, não me rouba energia antes do exercício por ficar, puta que pariu, vou ter que fazer. Não me gera esses pensamentos que me drenam tanta energia. Eu me sinto revigorada, energizada quando eu tô fazendo o exercício e depois eu tenho o prazer de todos os hormônios que são liberados. A mesma coisa com maquiagem, né? Pra mim, eu percebo que eu gosto muito de me maquiar. Mas eu gosto muito de me maquiar pra realçar a beleza que eu já tenho. As makes que eu faço, elas são bem simples. Eu fui aprendendo, observando o meu rosto, de parar na frente do espelho e testar diferentes formas de delinear, sabe? De olhar o formato do meu olho. E pra mim, eu percebi que eu não tava fazendo isso por padrões externos quando eu comecei a não ter problema em sair de casa sem maquiagem. Sim, que eu acho que a questão não é o que a gente faz, né? Faz exercício, faz dieta, alisa o cabelo. Não é o que você faz, mas qual é a real intenção por trás do que você faz. Que isso que tu traz da maquiagem, eu lembro da gente na pandemia, quando a pandemia tava ainda pior. E você falou que mesmo na pandemia sentia às vezes esse desejo de se maquiar e fazia isso como uma manifestação de você, né? Aquilo eu achei tão bonito. E eu tenho isso, eu não tenho tanto com a maquiagem, mas eu tenho isso com me vestir. Pra mim, me vestir é produzir arte. Eu adoro combinar,
Pra mim é uma expressão. Mas também hoje, se eu preciso pegar e colocar em qualquer roupa, quando eu acordo eu não tô afim. Sim. Look toda de preto, de cinza, de marrom e prende o cabelo e vai. Não é uma Sim. condição pra eu existir. Mas eu sei que quando eu estou inspirada, é uma forma minha de me manifestar meu self, de brincar. Sim, e pra mim passa muito também, nessa questão da maquiagem, pela questão do glitter. Eu sou uma pessoa que eu amo glitter, gente. Eu não sei. Eu amo glitter e eu desapeguei também. Eu uso glitter de dia, eu uso glitter desses de carnaval se eu quiser usar. Eu não tô nem aí, sabe? Eu gosto de brincar. Eu gosto de glitter, sim. Tem muita gente que acha infantil, tem muita gente que acha exagerado. Mas, gente, glitter ressoa com a minha alma. Ela gosta e eu tô aqui pra obedecer ela. Sensacional! E vocês? O que a alma de vocês gosta? O que ela pede? Como ela se manifesta? O que vocês fariam se vocês não se importassem com como os outros estão vendo? Sim. Ou o que vocês deixariam de fazer se vocês não se importassem como os outros estão vendo? Eu já fui a pessoa que para ir para Beltrão visitar meus pais de ônibus, 8 horas de ônibus, eu me arrumava para não chegar lá feia. Ia de salto no busão e maquiada e chegava lá meia hora antes em Marmeleiro. Passava rímel de novo no meu olho, porque eu não queria... É como se eu chegasse desarrumada, parecesse que eu estou desleixada ou que tem algo de errado acontecendo comigo ou que eu estou deprimida. Uhum. E isso é uma prisão. Agora, se tu é faceiro passando um rímel vermelho, roxo, preto... Se tu é faceira usando um salto, se tu se sente uma lá mariposa quando você está num salto, siga. Uhum. Que é muito importante que aqui não esteja sendo dada mais uma regra, então, do que não fazer, do que Sim. fazer. Então, vá contra tudo. Não sigam ninguém, nem nós. Mas descubram sobre essa voz que tá pedindo aí pra se manifestar de alguma forma, pra brincar com o teu corpo, com a tua roupa, com a tua maquiagem, com o teu sexo, com a tua profissão de alguma forma. E brinquem. Uhum. E eu percebo, agora que você, né, falou sobre isso, de você descobrir o que é que faz, né, você vibrar e experimentar para além do estético, né, para além do superficial. Percebam, né, se o fato de você estar sem maquiagem, o fato de você estar acima do peso te impede de vivenciar muitas experiências, né? Ou se, por exemplo, eu pensei agora aqui, assim, em relação ao sexo, sabe? A fixação pelo orgasmo, de ter que sentir orgasmo, né? Te priva de sentir tantas outras coisas, de ouvir uma palavra que aquela pessoa tá te dizendo, porque você tá pensando ali que você quer gozar e tem que gozar. Como se o gozo fosse o sinal de que o sexo foi bom. E Exato. não a intimidade total ali, de sentir a respiração, o hálito, o suor. Sim. Dessa dança toda, né? Sim, né? Então, assim, gente, percebam o seu corpo. Percebam como é que vocês estão experimentando no corpo as experiências da sua vida, né? Se vocês estão viajando pela Europa, sentindo a viagem, né? E reflitam também, gente, o que vocês já deixaram de fazer por acreditar que vocês não tinham o body code, né? Se o corpo de vocês não estava bom o bastante, ou se o quanto você ganha não é bom o bastante, ou o quanto você sabe não é bom o bastante. O que tu tá se proibindo de fazer, deixando de fazer, porque tu acredita que não tem a condição necessária. E questione isso, sabe? Quem disse isso? De onde você comprou, né? Quem colocou? E talvez seja um pouco desobediente a isso. Experimente, sabe? Eu sei o que é deixar de fazer muitas coisas, de estar em eventos, de estar com pessoas, me privar de felicidade por achar que eu tinha que atender determinadas condições. Mas talvez isso tudo faça sentido se fizer você refletir e parar de fazer isso, né? Sim. Se alguma pessoa, se alguma menina, principalmente as meninas mais jovens, que são mais vulneráveis à voz da cultura, se alguém tá deixando até esse segundo de fazer algo por achar que não, o corpo não é o bastante, que não sabe o bastante, que o seu jeito é desengonçado, que não tem um braço, se tu tá deixando de fazer alguma coisa por isso, só pare, vai lá e faça. Experimenta. Experimenta. E vê o que acontece.
né? Porque muitas vezes eu vejo nesse nosso medo da rejeição, esse nosso medo de não ser aceito, faz com que a gente não experimente. E muitas vezes eu recebo pacientes que não têm coragem de falar pro parceiro o que estão sentindo, né? Ou não têm coragem de falar pra mãe, pra irmã. E quando falam, muitas vezes o que acontece é nada. Essa pessoa continua te amando. Sim. Né? Então, vai lá e descobre o que acontece quando você vivencia, quando você faz do seu jeito, né? E se você for criticada, e se você for rejeitada, aí a gente dá um jeito de lidar com isso, seja na terapia, ou olha pra você como é que é vivenciar isso, mas experimentem, gente. E a gente vai ser rejeitado. Vai! 33% das pessoas da sua vida vão te rejeitar pelo que tu fizer, 33% te amar e os outros 33% serão indiferentes. E se você não fizer, 33% vão te amar, rejeitar e serem indiferentes. Então, independente do que tu escolhe fazer ou não fazer, tu vai ter ganhos e tu vai ter perdas. Escolha então os ganhos e as perdas daquilo que realmente nutre a tua alma. E aqui eu acho importante falar a frase de um psicólogo que eu vi essa semana, que diz que nas várias décadas dele na clínica, nunca um paciente dele parou de sentir medo. O que aconteceu foi que eles tiveram forças de conscientemente encarar os seus maiores medos, evitando assim que os medos um dia viessem bater às suas portas. O que a gente vai viver, a gente vai viver. Por bem ou por mal, como a gente falou lá nos primeiros episódios. Então, que a gente suporte encarar os nossos medos, medo de ser rejeitado, de ser abandonado, mas que a gente pare de se rejeitar e se abandonar para tentar fugir desses medos. Exato, gente. Acho que com essa a gente encerra aqui esse episódio do podcast. É um capítulo, né, que ele é o mais curtinho, mas como ele dá pano pra manga, o como é desafiador, né, o como nós ainda também estamos nesse processo, o quanto é difícil para nós também. E difícil falar isso publicamente também, e ser visto nisso também, né? Observem os medos de vocês, observem o que é que vocês podem fazer, quais são as ferramentas disponíveis que existem hoje para que vocês possam criar esse suporte interno para vivenciar experiências que te causam medo, e observem o que é que te drena energia hoje? No seu corpo, quais são as preocupações, quais são os pensamentos, quais são as sensações que te drenam energia? Observem o seu corpo, aonde que vocês sentem as suas dores emocionais no corpo? Aonde é que vocês sentem os êxtases no seu corpo, né? Então, assim, observem e tirem tanto peso do racional e vão pro sentir. Perfeito. E façam uma lista de quais são as condições que vocês colocam para se amar e como eu posso, na prática, nutrir a minha relação com o meu corpo. Como procurar uma forma de entrar em contato com ele que faça sentido para mim. Experimentem. Experimentem. Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.